Olá a todos e bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar numa história que a Bíblia, nas suas linhas mais diretas, não nos conta com tantos detalhes. Vamos explorar a vida de Adão e Eva depois de terem saído do Jardim do Éden, uma jornada de redenção, fé e os desafios brutais que a humanidade enfrentou desde o seu início. É uma reflexão sobre o que significa perder tudo e, ainda assim, encontrar um caminho a seguir, sobre a força do espírito humano perante o silêncio e as provações. Aquele dia, o dia da expulsão, ficou gravado neles como uma cicatriz profunda. Os portões do Éden, antes abertos para a perfeição e a comunhão direta, fecharam-se atrás deles com um som que ecoou na alma. Adão e Eva sentiram a aspereza da nova terra sob os pés. O chão era duro, cheio de espinhos e pedras, muito diferente da maciez do Éden. A vida que os esperava era de trabalho duro, de suor, de tentar arrancar da terra o sustento. A fome tornou-se uma companheira constante, e o silêncio de Deus, antes uma voz familiar, agora os envolvia como um manto frio. Eva sentiu aquilo que o Criador tinha anunciado. A dor do parto, um sofrimento que nunca existira antes, marcou a chegada dos seus filhos. Cada grito, cada contração era um lembrete do que haviam perdido. O diálogo com o Criador, que um dia foi tão simples e direto, agora era uma oração silenciosa, uma busca por um sinal, um sussurro que muitas vezes não vinha. O tempo passou lento e implacável. Os filhos cresceram, aprenderam a andar, a falar, a ajudar. Caim e Abel, os primeiros, eram o centro do seu mundo, a esperança de uma nova geração. Mas a esperança foi ferida. A discórdia entre os irmãos, a inveja que se transformou em sangue, partiu o coração de Adão e Eva. A morte de Abel pelas mãos de Caim foi um golpe que os fez reviver a dor da expulsão, mas de uma forma ainda mais cruel. Era a prova de que o pecado não tinha ficado apenas com eles, mas havia se espalhado para a sua descendência. A promessa de que a humanidade se multiplicaria, de que encheriam a terra, era uma verdade que se manifestava nos seus filhos e netos, mas sempre com um gosto amargo. Adão, em particular, sentia a saudade do Éden. Ele tentava com todas as forças preencher o vazio deixado pela voz de Deus, mas sabia que era uma tarefa impossível. Ele contava histórias sobre o jardim, sobre a luz, sobre a presença divina, mas as palavras pareciam vazias para quem nunca tinha conhecido aquela realidade. Ele e Eva se agarravam um ao outro, parceiros na dor e na esperança. Eles precisavam construir algo novo, mesmo que fosse sobre as ruínas do que um dia foi perfeito. Cavavam, plantavam, regavam, e a cada semente que brotava, havia um pequeno vislumbre de que a vida continuava, de que havia um propósito, mesmo que a cada dia se afastassem um pouco mais do Éden. A sombra da queda era constante, mas a vida seguia. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Eles e Eva se agarravam um ao outro, parceiros na dor e na esperança. Eles precisavam construir algo novo, mesmo que fosse sobre as ruínas do que um dia foi perfeito. Cavavam, plantavam, regavam, e a cada semente que brotava, havia um pequeno vislumbre de que a vida continuava, de que havia um propósito, mesmo que a cada dia se afastassem um pouco mais do Éden. A sombra da queda era constante, mas a vida seguia. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A construção de uma nova vida era um trabalho sem fim. Adão e Eva, com as mãos calejadas, aprenderam a ler os sinais da terra, a entender o ritmo das estações. Cada pedra removida, cada sulco aberto, era um ato de fé e de teimosia. A família crescia, e com ela a necessidade de mais alimento, de mais abrigo. Eles ensinavam aos filhos como caçar, como colher, como fazer fogo. Adão mostrava a força em cada movimento, e Eva a sabedoria em cada escolha. A queda, aquele momento terrível que mudou tudo, era uma presença constante. Não era algo que se podia esquecer, mas sim algo que moldava cada decisão, cada suspiro. Eles sabiam que cada dia que passava os afastava mais e mais da memória fresca do Éden. Aquele jardim de perfeição, de paz, de abundância, tornava-se uma lembrança mais distante.
quase um sonho. Mas, ao mesmo tempo, cada dia os aproximava de algo novo, de uma realidade construída por suas próprias mãos, com suor e perseverança. Era uma vida dura, sim, mas era a vida deles. O novo mundo era implacável. O clima mudava de forma drástica, trazendo desafios antes desconhecidos. O frio cortante do inverno, o calor escaldante do verão, a terra que ora secava rachada, ora se tornava um lamaçal. Tudo isso exigia adaptação constante, uma luta diária contra as forças da natureza. A multiplicação dos filhos e netos trazia momentos de alegria, risadas que ecoavam pelas suas modestas habitações. Mas essa alegria era sempre distorcida, tingida pela sombra das perdas, das dificuldades, da lembrança do paraíso perdido. Em meio a tudo isso, a beleza ainda se manifestava nos gestos simples, um pôr do sol avermelhado, o canto de um pássaro desconhecido, o sorriso inocente de uma criança. Eram pequenos lampejos de esperança, mas sempre acompanhados por uma melancolia sutil, um lembrete do que não era mais. A vida era mais difícil, mais complexa, que a simplicidade do Éden era agora um luxo inatingível. A culpa era uma companheira silenciosa, um sussurro constante no fundo da mente de Adão e Eva. Era a voz que lembrava o que havia sido perdido, o paraíso trocado por uma maçã, a comunhão direta com o Criador substituída por um silêncio pesado. Adão, à medida que envelhecia, sentia o peso dessa culpa de forma mais intensa. Seus cabelos embranqueciam, sua pele se enrugava, mas o que mais pesava era a percepção de que as gerações seguintes, seus filhos, netos e bisnetos, estavam se afastando cada vez mais de Deus. Ele tentava, com todas as suas forças, manter viva a memória do Éden, daquele tempo em que tudo era perfeito. Adão se tornou o contador de histórias antigas, um guardião da memória. Ele falava sobre a beleza do jardim, sobre a voz de Deus caminhando no entardecer, sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Para os jovens, essas histórias soavam como lendas distantes, contos de um tempo que eles não conseguiam conceber. Eles ouviam com curiosidade, mas sem a profundidade da dor e da saudade que Adão carregava em cada palavra. Ele via nos olhos dos mais novos a distância, a incompreensão de um mundo que eles nunca conheceram. O Éden era para ele uma ferida aberta, para eles um conto de fadas. E Adão sabia que seu tempo estava acabando e que a cada dia a memória daquela perfeição se desvanecia um pouco mais. Eva, por sua vez, carregava o peso da memória de uma forma diferente. Seus olhos, embora muitas vezes melancólicos, irradiavam uma força silenciosa. Ela era a matriarca, a rocha que sustentava a família em meio às adversidades. Suas mãos, antes macias e acostumadas apenas a colher os frutos do Éden, agora eram calejadas e fortes, capazes de amassar o pão, tecer as roupas e cuidar dos feridos. Ela guiava os mais novos com uma sabedoria prática, ensinando-os não apenas a sobreviver, mas a encontrar beleza e propósito num mundo imperfeito. A melancolia em seus olhos era profunda, uma sombra constante que nunca a abandonava. Ela havia visto o paraíso, havia caminhado por ele, sentido a brisa suave e a presença direta do Criador. E ela havia perdido tudo aquilo. Essa perda era uma parte intrínseca de seu ser, uma ferida que o tempo jamais conseguiria curar completamente. No entanto, ela não se entregava ao desespero. Em vez disso, transformava sua dor em resiliência. Eva contava as histórias do Éden às crianças, sentadas ao redor do fogo nas noites frias. Com uma voz suave, mas firme, ela descrevia as árvores frutíferas, as flores vibrantes, os animais que viviam em paz. Ela falava sobre a beleza e a perfeição, mas também sobre a serpente, sobre a tentação e a escolha que mudou o destino de todos. As crianças, com seus olhos curiosos e mentes ávidas, ouviam com fascínio. Elas imaginavam um lugar mágico, um conto de fadas. Elas não podiam compreender a profundidade da dor de Eva, a tristeza que acompanhava cada palavra, a memória viva de um paraíso que só ela havia conhecido. Para elas era uma história. Para Eva, era a sua história, a raiz de toda a sua existência fora do jardim.
A vida da família era uma sucessão interminável de lutas. Pequenos triunfos, como uma colheita abundante ou o nascimento de um novo membro, eram celebrados com gratidão. Mas esses momentos de alegria eram sempre intermitentes, pontuados por dores e perdas. A doença, a fome, os perigos da natureza selvagem, tudo isso fazia parte do cotidiano. Mesmo assim, a esperança persistia. O Éden, embora perdido, era uma memória gravada na alma de Adão e Eva, uma herança silenciosa que eles transmitiam aos seus descendentes. Não era apenas uma história, mas um lembrete de que um dia houve perfeição e que um dia poderia haver novamente. Essa memória alimentava uma fé inabalável. Apesar do silêncio de Deus, Adão e Eva nunca deixaram de acreditar. Eles se arrependiam de seus erros, buscando o perdão e a redenção. E, acima de tudo, eles se agarravam à promessa divina de um Redentor. Alguém que viria para desfazer os laços da queda, para restaurar o que havia sido quebrado. Era essa promessa que lhes dava força para continuar, para plantar uma nova semente, para ver o nascer do sol a cada manhã com um novo fôlego. Eles sabiam que a vida era uma jornada de aprendizado contínuo, de erros e acertos, de quedas e levantamentos. Adão e Eva, juntos com suas mãos dadas e seus corações entrelaçados pela história, representavam a essência da condição humana. Eles eram a prova viva de que, mesmo após a maior das perdas, a vida encontra um caminho, a esperança persiste e a fé pode florescer nos terrenos mais áridos. Eles eram os guardiões de um segredo antigo, a chave para entender a complexidade da existência humana. Eles eram o começo de tudo, e a cada dia que passava se aproximavam do fim, mas com a certeza de que haviam cumprido sua parte na grande tapeçaria da vida. Os últimos anos de Adão foram marcados por uma diminuição gradual de sua força física. Os ombros, antes largos e fortes, agora curvavam-se ligeiramente sob o peso dos anos e das memórias. Seus passos, antes firmes e decididos, tornaram-se mais lentos, acompanhados por um leve arrastar. Ele passava longas horas caminhando pelos campos que cultivara com tanto suor, contemplando a terra que, apesar de suas dificuldades, havia se tornado seu lar. A pele, marcada pelas intempéries e pelo tempo, era um mapa de sua jornada, cada ruga contando uma história de trabalho árduo, perdas e perseverança. Seus cabelos, completamente brancos, emolduravam um rosto que, embora cansado, ainda mantinha uma chama viva nos olhos. Essa chama se acendia com mais intensidade quando ele falava do jardim. Aquelas histórias do Éden, da voz de Deus caminhando no entardecer, da perfeição da criação, eram mais do que meras lembranças. Eram a essência de quem ele era. Ele descrevia as cores, os cheiros, a sensação da grama macia sob seus pés, a pureza do ar. Para os bisnetos, que se juntavam curiosos ao redor dele, essas narrativas eram fascinantes, quase míticas. Eles ouviam com um misto de admiração e confusão, tentando imaginar um mundo tão diferente daquele em que viviam. Adão falava do rosto de Deus, de uma comunhão íntima que eles sequer podiam conceber. Eram histórias que os assombravam, que os faziam sonhar, mas que também os deixavam intrigados pela profundidade da saudade que Adão carregava. Eva, por sua vez, havia se tornado uma lenda viva entre as gerações. Suas palavras e conselhos eram respeitados, procurados por todos que enfrentavam dilemas ou buscavam orientação. Ela era a guardiã da sabedoria ancestral, a mulher que havia visto o começo e sobrevivido a ele. Mas, por trás de sua postura firme e de sua voz calma, uma tempestade interior ainda se agitava. As escolhas do passado, as memórias do paraíso perdido, ainda provocavam nela um choro silencioso, derramado nas horas mais escuras da noite, longe dos olhares curiosos. No entanto, seu amor pelos filhos, netos e bisnetos era inabalável. Era um amor que a impulsionava a continuar, a ajudá-los em suas dores e dificuldades, a garantir que tivessem as ferramentas para enfrentar o mundo. Adão e Eva, mesmo na velhice, mantinham um pacto silencioso. Nunca deixariam o desespero vencer. Nas noites estreladas, quando todos dormiam, eles se sentavam juntos, compartilhando sussurros sobre o passado, sobre o Éden,
sobre a queda, mas também falavam do futuro, das promessas divinas que ainda ecoavam em seus corações. Eles encontravam consolo um no outro, na certeza de que não estavam sozinhos em sua jornada. A esperança para eles era mais do que um sentimento. Era uma força motriz. Ela se manifestava nos sorrisos infantis que os rodeavam, na promessa de novas vidas que brotavam da terra. Adão, com a sabedoria dos anos, expressava seu desejo de ser lembrado não pela transgressão, mas pela esperança que manteve viva, pela busca incessante por um Redentor. Ele queria que seu legado fosse o de alguém que, apesar de ter caído, nunca deixou de olhar para o alto. Eva, com sua perspicácia e resiliência, respondia com a verdade que havia aprendido ao longo de sua longa existência. Não é sobre não cair, Adão, mas sim sobre a força de se levantar depois de cada queda. É isso que nos define. Eles se olhavam, uma compreensão profunda passando entre eles. Ambos sabiam que a vida era uma sucessão de quedas e levantamentos, e que a verdadeira vitória não estava na ausência de erros, mas na capacidade de superá-los, de aprender e de continuar a amar, a esperar e a acreditar. A promessa do Redentor era o fio de ouro que unia todas as suas memórias, todas as suas lutas, e que os impulsionava para o que viria. A vida para Adão e Eva era agora um crepúsculo longo e sereno. Os anos se acumulavam, cada um adicionando uma camada a mais de experiência, de sabedoria, de cicatrizes. Ambos carregavam o peso de uma história que moldou a própria existência humana, mas também a leveza de uma esperança que nunca os abandonou. O fim se aproximava não como uma ameaça, mas como a conclusão natural de uma jornada extraordinária. Eles estavam prontos, ou pelo menos tão prontos quanto se podia estar para o inevitável. Os sinais do fim eram mais visíveis em Adão. Seu corpo, antes um templo de força e vitalidade, agora era uma estrutura frágil, marcada por tremores leves e movimentos lentos. Cada passo era deliberado, uma batalha silenciosa contra a gravidade e o próprio tempo. Ele passava horas em silêncio, sentado em seu lugar habitual, observando a vida ao seu redor como um sentinela antigo. Seus olhos, antes cheios de uma curiosidade insaciável, agora refletiam uma quietude profunda, como lagos espelhando o céu. Ele via, mas não reagia com a mesma intensidade de antes. Era como se estivesse catalogando as últimas imagens, os últimos sons, antes de partir. Eva, com sua ternura e amor forjado em tantas perdas e superações, cuidava de Adão com uma dedicação inabalável. Suas mãos calejadas, que haviam trabalhado a terra e embalado tantos filhos, agora massageavam seus braços e pernas, aliviando as dores que o tempo impunha. Ela falava baixinho com ele, contando histórias do dia, das brincadeiras dos bisnetos, das colheitas. Adão respondia com um aceno de cabeça, um sorriso fraco, ou apenas com o toque de sua mão na dela. O silêncio que se instalava entre eles não era vazio, mas cheio de uma compreensão mútua, de uma vida inteira compartilhada. Era o silêncio da introspecção, da preparação. Nesses últimos dias, Adão buscava a Deus de uma forma diferente, não com a voz clamando por respostas, mas com orações silenciosas, sussurradas no frescor da manhã, quando o orvalho ainda cobria a grama. Ele fechava os olhos e parecia viajar para um lugar distante, um lugar que só ele conhecia. Às vezes, Eva o via sorrir para o nada, um sorriso que não era de alegria mundana, mas de uma paz profunda e etérea. Ela compreendia. Adão estava se reaproximando do Criador, daquele que ele havia conhecido face a face no início dos tempos. Ele começou a ter sonhos vívidos e os compartilhava com Eva em suas conversas noturnas. Sonhava com o Éden, mas não com o Éden da expulsão, e sim com o jardim em sua plenitude. Via a árvore da vida, suas folhas cintilando com uma luz dourada, e um rio de águas claras fluindo do trono de Deus, um rio que trazia cura e vida. Ele descrevia as cores, os aromas, a sensação de caminhar com o Criador novamente. Nesses sonhos, a culpa e a vergonha não existiam, apenas a pura comunhão. Eva ouvia com atenção, seus olhos fixos nos dele.
vendo a promessa refletida naqueles sonhos. Uma promessa mais forte que o tempo, mais duradoura que a própria morte. O rosto de Adão, embora envelhecido, adquiria uma serenidade que ela nunca havia visto antes, uma beleza que transcendia a deterioração física. Era a beleza de uma alma se reconciliando, se preparando para voltar para casa. O silêncio entre Adão e Eva se tornou mais profundo, mais eloquente. Não havia necessidade de muitas palavras. Eles se entendiam com um olhar, com um toque. Ambos sabiam que o ciclo estava se fechando, que a longa jornada estava chegando ao seu destino. A promessa do Redentor, antes uma esperança distante, agora parecia mais próxima, mais tangível. Adão parecia já estar em contato com essa realidade futura, vivendo-a em seus sonhos e em sua quietude. Eva observava, com o coração apertado pela iminente perda, mas também com uma profunda gratidão por cada momento compartilhado, por cada lição aprendida ao lado do primeiro homem, o pai de toda a humanidade. Ela sabia que sua própria jornada, embora diferente, também estava ligada a esse mesmo destino, a essa mesma esperança. Naquela manhã, um silêncio diferente pairava sobre a casa. Não era o silêncio sereno da introspecção de Adão, mas um silêncio pesado, que anunciava uma ausência. Eva acordou e sentiu. O lado de Adão na cama estava frio. Ela chamou seu nome, mas não houve resposta. Seu coração, já preparado para esse momento há tanto tempo, apertou-se, mas não se quebrou. Adão não se levantara. Ela o encontrou em seu lugar habitual, sentado na cadeira de madeira que ele mesmo talhara anos atrás, olhando para o horizonte. Seus olhos estavam fechados, e um leve sorriso, quase imperceptível, brincava em seus lábios. Parecia estar sonhando com o Éden, com o rio de águas claras, com o Criador. Seu corpo, finalmente livre da dor e da fadiga, exalava uma paz profunda. Não havia traços de luta, apenas a serenidade de quem completou sua jornada. A notícia se espalhou rapidamente entre os descendentes. Filhos, netos e bisnetos começaram a chegar, seus rostos marcados pela tristeza, mas também por uma reverência silenciosa. Ali jazia o pai de todos eles, o primeiro homem cuja vida havia sido o início da história humana. Não havia gritos ou lamentos exagerados, apenas sussurros e olhares cheios de respeito por aquele que os guiara através de um mundo hostil. Eles sabiam que, de certa forma, a história de cada um deles começava e terminava com Adão. Eva permaneceu ao lado de Adão, em silêncio. Suas mãos calejadas, que tanto o haviam cuidado, agora repousavam sobre as dele, frias e imóveis. Não chorou imediatamente. Seus olhos, que haviam testemunhado o esplendor do Éden e a aspereza do mundo exterior, estavam fixos além, talvez enxergando o que Adão via em seus últimos sonhos. Ela parecia estar se despedindo não apenas do corpo físico de seu companheiro de uma vida inteira, mas da era que ele representava. Era um adeus a um capítulo, a uma memória viva do paraíso perdido e da promessa de redenção. Ela acariciou seus cabelos brancos, a pele marcada pelo tempo, e um suspiro escapou de seus lábios, mais de aceitação do que de dor. Os filhos e netos, com o coração pesado, começaram a cavar a sepultura. A terra que Adão havia cultivado com tanto suor parecia relutante em acolher seu primeiro lavrador, como se quisesse segurá-lo um pouco mais. Foi um trabalho árduo, sob o olhar atento de Eva, que parecia supervisionar cada movimento, garantindo que o repouso final de Adão fosse digno de sua vida. Enquanto a terra era removida, as memórias fluíam. Cada pá de terra era um lembrete das sementes que Adão plantara, não apenas no solo, mas nos corações de sua vasta descendência. Ele havia ensinado a eles a perseverança, a fé e a esperança, mesmo diante das maiores adversidades. Seu legado não era de perfeição, mas de resiliência, de alguém que, após uma queda monumental, se levantou e construiu um mundo, uma família, uma civilização. Quando o corpo de Adão foi cuidadosamente depositado na terra, um silêncio ainda mais profundo se instalou. Eva se aproximou e, com suas próprias mãos, jogou a primeira porção de terra sobre ele. Foi um gesto simbólico, um selo para o fim de uma era e o início de outra.
Ela sabia que a jornada dela continuaria por mais algum tempo, mas agora seria diferente. A voz que a consolava nas noites escuras, a mão que a guiava, o olhar que a compreendia sem palavras, não estariam mais ali. No entanto, a esperança que Adão havia mantido viva, a promessa do Redentor, agora parecia mais real do que nunca. Eva sentia que Adão não havia partido para o nada, mas para um reencontro, para a plenitude do jardim que ele tanto sonhara. E essa convicção a fortalecia. A sepultura foi coberta, e uma simples pedra foi colocada para marcar o local de descanso do Pai de toda a humanidade. Adão, o homem que conheceu o Criador face a face, que provou o fruto proibido, que sentiu a dor da expulsão e a alegria de ver a vida brotar, finalmente encontrou seu repouso. Seu legado não era apenas a vida que ele gerou, mas a lição de que, mesmo nas maiores quedas, a esperança e a busca por redenção nunca devem morrer. Eva, com seus olhos cheios de uma sabedoria antiga, olhou para o túmulo de Adão, depois para o horizonte. O sol se punha, como em tantas outras noites, mas agora para ela parecia anunciar não apenas o fim do dia, mas a promessa de um novo amanhecer, um que Adão já desfrutava. A história de Adão e Eva, a história que a Bíblia não contou em detalhes, mas que estava escrita em cada um de seus descendentes, chegava ao seu fim, deixando um legado de fé, amor e a eterna busca pela reconciliação.